Oi pessoal, o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para vocês como é que funciona o software DD. O DD é muito importante para que nós utilizemos junto do próximo software que vai ser o Foremost. Isso porque o DD consegue fazer uma cópia de dados diretamente do HD ou de qualquer outro dispositivo de armazenamento para o HD de outro computador ou outro dispositivo de armazenamento. Ou seja, ele faz uma cópia. Só que essa cópia ele faz bit a bit. Isso significa dizer que o DD é capaz de copiar todos os bits que existem no HD, inclusive os bits que estão configurados como apagados. Isso significa dizer que ele pega todos os dados do dispositivo de armazenamento e copia para outro local. Todos os dados mesmos, que é o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Para isso, a gente vai começar como sempre, Ctrl Alt T, e vamos abrir o terminal do computador. Aqui no terminal do computador, eu vou começar executando o DD. Para executar o DD, a gente tem que ser superusuário. Isso porque o DD vai acessar o SD do dispositivo de armazenamento. O que é o SD? São os dispositivos de armazenamento, os arquivos que representam os dispositivos de armazenamento que estão lá na barra dev. Ou seja, ls barra dev. Aqui vocês encontram os dispositivos de armazenamento que estão representados por esses arquivos aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar exatamente com esses dispositivos de armazenamento. No caso, mais especificamente com um pendrive que eu pluguei aqui no computador, que é o SDD. A gente pode trabalhar tanto com um SDD completo, como com alguma partição dele. Para agilizar o processo, ou seja, deixar ele mais rápido aqui, eu vou trabalhar só com o SDD1, só com uma partição do pendrive. Mas se eu quisesse, eu poderia trabalhar diretamente com SDD e copiar todo o pendrive do computador. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou limpar aqui a tela, clear, e vou executar o comando DD. Para isso, eu vou executar como superusuário DD IF. IF, pessoal, é o arquivo de entrada. Isso porque em inglês arquivo é file e entrada é in. Então vai ficar arquivo de entrada, o in do entrada e o F do file. Eu tenho que colocar aqui qual é o arquivo de entrada que eu desejo. Para isso, barra dev sdd1. Esse é o arquivo que eu quero trabalhar. Se eu quisesse trabalhar com std2 ou com sdd, bastaria não colocar o 1, né, ou colocar o 2 no lugar do 1 se fosse o sdd2. Mas bem, esse é o arquivo de entrada. Qual o arquivo de saída? Para o arquivo de saída, ou seja, o arquivo que vai ser a cópia de toda essa partição do pendrive, eu vou utilizar OF. Por que OF? Output File. Isso daí em inglês, traduzindo para português, ia ser o que? Arquivo de saída. E o arquivo de saída que eu vou colocar vai ser, sem o barra, simplesmente cópia ponto, melhor ainda, pendrive ponto backup. Isso aqui, né, é o backup do pendrive. Eu vou apertar Enter. Vai demorar um pouquinho porque ele vai copiar todos os dados do pendrive. Quando eu estou falando em todos os dados, já apertei Enter, ele já começou. São todos os dados mesmo. Bit a bit, todos os dados vão estar gravados dentro desse arquivo pendrive.pkp. Vamos esperar agora, pessoal, um pouquinho. Pessoal,
Como vocês podem ver, nesse momento foi finalizada a cópia. Eu vou dar um ls aqui, e se vocês observarem, vai estar aqui o arquivo pendrive.bkp. Isso é a cópia exata daquela partição do pendrive. ls -lh para ver os detalhes aqui. Pendrive. Se vocês observarem, ele tem exatamente 1 GB, que é o tamanho da partição que eu criei aqui para esse pendrive. Ela tem exatamente 1 GB e ele criou um arquivo de exatamente 1 GB. Essa partição, pessoal, ela tem 6 fotos. Essas 6 fotos são fotos pequenas. Deve dar menos de 5 MB. No entanto, o arquivo pendrive backup está com 1 GB. Isso porque ele copiou todos os bits que existiam no pendrive. Eu vou tentar dar se eu tentar abrir aqui esse arquivo usando um editor de texto gráfico, ele vai travar porque o arquivo é muito grande. Eu vou então executar esse comandinho aqui, less. Ele mostra o texto de um arquivo aqui no próprio terminal. E vou colocar aqui pendrive.bkp e vou apertar enter. Ele está aqui reclamando do que? Dizendo que esse arquivo não é um arquivo de texto, ele é um arquivo binário, ou seja, um arquivo que só tem zeros e uns. Ele não tem um texto, não é um texto que está sendo mostrado aí. Vai mostrar uns caracteres estranhos exatamente por causa disso, mas eu vou abrir do mesmo jeito. Como vocês podem ver, tem um arrumo aí de caracteres estranhos. Isso está acontecendo exatamente porque aí não tem texto, aí é só números, zeros e uns, é um arquivo binário. E ele está mostrando essas coisas muito estranhas aí. A gente não consegue ver, não consegue entender o que tem aqui, porque isso daqui é só para o computador entender. Mas esse arquivo é o que nós vamos utilizar nas próximas aulas para a gente poder fazer a recuperação de arquivo dentro do computador. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E a gente se vê nas próximas aulas para a gente ver como é que a gente vai conseguir fazer a recuperação de arquivos. Até mais, pessoal!